Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Iniciando mais um programa Viver Melhor com o Cris Coe aqui na Rádio X40. Então, com vocês no início da nossa tarde. Hoje aqui, gente, uma tarde chuvosa, um frio. Hoje meu dia começou às 6h30 da manhã, mas hoje, agora, 1h da tarde, parece estar mais frio do que de manhã. Eu não sei o que acontece nesse mistério do tempo. Então, estou muito feliz, eu, você e o meu chazinho, como sempre, para a gente falar sobre um tema que é muito lindo, muito especial e que a gente está precisando tanto, que é o tema de felicidade. Então, a felicidade que nos move, a felicidade que nos leva adiante, a felicidade que nos dá base para viver, base para prosseguir, esperança para olhar para frente e acreditar que é possível, acreditar que a gente pode sim chegar a alcançar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente espera, né? Existe um componente dentro desse sentido de felicidade que é o sentido de acreditar, né? Para algumas pessoas esse acreditar passa pelo viés da fé religiosa, da fé de devoção, né? Para outras pessoas a questão da fé não é relevante, é uma questão irrelevante, não se precisa de fé religiosa, né? Algumas pessoas sim é muito importante. Pra gente, no nosso tema de felicidade, não importa, porque a felicidade é para todos, com religião, sem religião, né? Com fé, sem fé. O importante é a gente viver bem. E o que é esse viver bem que nos traz felicidade? Entender esse conceito de felicidade. Eu trouxe hoje para o nosso dia de hoje falar um pouquinho sobre neurociência e felicidade. Olha, vocês viram a minha filhote patuda subindo ali. Neurociência da felicidade. O que é a neurociência da felicidade? É o entendimento e as pesquisas científicas que são feitas com base no entendimento, né, para entender o que é essa felicidade e como esses estados de felicidade são identificados no cérebro, no comportamento neurológico. Então, no nosso cérebro, quais são as partes que são ativadas quando nos sentimos felizes, né? E tem alguns conceitos que eu quero abrir um pouco mais sobre esse tema de felicidade, até para que a gente possa entender o que é a felicidade e separá-lo. Será que felicidade é um estado de euforia? Será que a felicidade é um estado de excitação? Então, quando a gente diz, né, nossa, ganhei na loteria, estou muito feliz. É felicidade ou é excitação? É euforia? Não necessariamente isso é felicidade. Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu fui buscar literalmente a ajuda dos universitários. E o que eu já quero confirmar para vocês, antes da gente começar e entrar já no nosso tema de hoje. Ontem eu dei uma prévia que nós teríamos um convidado especial na quinta-feira e eu estava ainda aguardando confirmações para amanhã e sexta. Confirmadíssimo. Amanhã nós teremos a participação da Kátia, psicóloga, doutora em psicologia, que vai vir falar conosco sobre felicidade por esse olhar, por esse viés da psicologia tradicional. E muito mais do que isso, a Kátia trabalha hoje, né, depois de 30 anos, atuando na área acadêmica como professora universitária. Hoje ela trabalha no sistema prisional aqui no Rio Grande do Sul, com aí o atendimento e a coordenação dessa área de psicologia para atendimento de detentos e familiares. Então é um tema muito interessante, porque quando a gente fala de sofrimento, de tristeza, de maus passos na vida, vamos dizer assim, né? Pessoas que cometeram crimes, que cometeram delitos, que cometeram infrações. Cris, como que a gente vai pedir felicidade para essas pessoas? Como que a gente vai querer que essas pessoas sejam felizes?
Como que essas famílias podem ser felizes diante, às vezes, de todo o mal que um familiar seu pode ter feito, né? Como é que a gente lida com a felicidade mesmo diante dessas adversidades na nossa vida, que são às vezes muito graves, né? Nós consideramos muito graves e a lei também considera como grave, a lei humana é considerada, então, nesse sentido de gravidade, nesse grau. Como é que a gente lida com a felicidade nesse meio todo, né? E como nós lidamos com a nossa felicidade diante do mau passo, do nosso mau passo, né? E diante do mau passo do outro, daquele que nos rodeia, né? A Kátia amanhã vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais todas essas situações, tudo isso que nos acontece, com todo o seu conhecimento na psicologia. Quinta-feira, eu já tinha dado a prévia ontem, né? Deixei spoiler. Quinta-feira nós vamos receber o Mauro Cuítico, que é médico de formação, e ele hoje é presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E ele muito me honra, né? É meu professor em psicoterapia reencarnacionista, e ele aceitou o meu convite de estar aqui conosco na Rádio X40 na quinta-feira para falar sobre esse tema felicidade. Como é que a gente lida com a felicidade? E eu propus para ele um tema, né? Ter felicidade ou ser feliz, né? Então, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, nossa, eu tenho uma felicidade dentro de mim, e outras pessoas dizem, eu quero tanto ser feliz. Qual é a diferença? E a abordagem dele, obviamente, será por um viés reencarnatório. Então, para todos aqueles que acreditam na reencarnação, para todos aqueles que têm esta consciência de vida eterna, e para aqueles que não conhecem nem sabem o que é reencarnação, vale a pena conferir o que o Dr. Mauro fala sobre isso. Afinal de contas, a Associação Brasileira de Psicoterapia tem todo o know-how e o peso aí para falar com propriedade sobre esse tema. E na sexta-feira, uma convidada que também é muito especial para mim, a Silvia dos Santos. A Silvia, ela foi minha gestora na época em que eu trabalhei na Fundação Projeto Pescar, aqui em Porto Alegre, e eu atuava na coordenação de unidades de ensino profissionalizante para jovens em situação de vulnerabilidade social, e a Silvia então era minha gerente na época, e ela é pedagoga, tem especializações na área de direitos humanos, na área de educação. Então ela tem uma visão muito ampla, uma experiência muito grande em atuação na área de educação, para falar para a gente como é lidar com a felicidade, também com essa abordagem muito prática da vida real e muito da experiência dela com educação profissionalizante de jovens e adultos. Então, o foco do Projeto Pescar, onde ali eu tive contato com ela, né, um contato profissional, e a gente trabalhava e atuava com jovens em situação de vulnerabilidade social, né, as camadas mais baixas da população, e nós vimos tanta miséria física, econômica, financeira, e por outro lado nós vimos tantos exemplos de felicidade, mesmo diante das vidas mais difíceis, com os problemas mais complicados que a gente possa imaginar. Então eu convidei a Silvia para compartilhar conosco também a sua experiência e tudo aquilo que ela vem desenvolvendo, conhecendo, aprendendo e praticando, tudo aquilo que ela já viu sobre a felicidade. Então, fico muito feliz de receber a Silvia também na sexta-feira para participar conosco aqui do nosso programa Viver Melhor.
Então, fechando esse parêntese, eu já deixei spoiler dos programas de amanhã até sexta-feira com super convidados que vão aí rechear o nosso programa. Não vai ser só a Cris falando, a gente vai contar com essas participações, eu fico muito feliz. Mas vamos lá para o nosso programa de hoje, então. Deixa eu colocar aqui na minha tela, vamos ver quem é que está aqui comigo hoje. Vamos ver quem é que está acompanhando, se tiver perguntas. Aqui, deixa eu abrir. O Alceu tá aqui, olá, abençoada. Meu áudio tá baixinho, quase não dá para ouvir. Olha, o que eu posso fazer? Deixa eu... Vamos ver aqui como é que eu posso melhorar isso. E agora, tá melhor? Acho que eu melhorei um pouco aqui. O áudio, vamos ver o que é que tá online aqui comigo. Acho que tá melhor. Vamos lá, então, falar sobre a nossa neurociência da felicidade. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns resultados de pesquisas que estão sendo feitas e que foram divulgadas recentemente no Fórum Mundial Econômico no início do ano de 2019. Então, nesse Fórum Econômico lá na Suíça, foi divulgada, foi feita uma mesa redonda para a apresentação de um estudo sobre neurociência da felicidade. Eu vou ler um trechinho, um parágrafo, para a gente começar a conversar sobre ele. Dentro, então, dessa mesa redonda, a doutora eu vou falar o nome dela certo, não sei se eu vou pronunciar certo, né? Red Kolber, professora da Clinical and Affective Neuroscience da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ela disse o seguinte: existe uma crença generalizada de que a felicidade é algo muito parecido com excitação, algo como um estado de permanente êxtase. Mas essa ideia segue em oposição a uma concepção mais sustentável e factível de felicidade. Ou seja, não é real, né? A felicidade, nesse ponto de vista de êxtase, não é real. Percebida, então, quase sempre como uma alegria silenciosa. Então, a felicidade, nos estudos que eles fizeram dentro dessa pesquisa científica, analisando um comportamento cerebral que as pessoas têm ao se sentirem, ao serem expostas a esses sentimentos de felicidade, né? É a sensação, então, de uma alegria silenciosa, se aproxima a isso. Ao contrário da sensação de ganhar na loteria, o sentimento de felicidade se parece muito mais com o sentar em silêncio e perceber que a sua vida é realmente maravilhosa, né? Aqui nos atendimentos para os meus alunos, eu costumo sempre trazer esse exemplo quando a gente fala de felicidade. Eu pergunto a eles, né? Você é capaz de apreciar os passarinhos cantando no momento em que você sai cedo da manhã para trabalhar, quando acorda ainda está escuro, você consegue apreciar, né? E consegue sentir aquela alegria interna ao apreciar aquela vida, ao apreciar aquele canto, ao apreciar a harmonia da vida. Quem de nós consegue levantar de manhã, enfrentando todas as suas dificuldades, com todo o dia, às vezes cansativo, para fazer o que precisa ser feito de uma forma leve,
se sentindo bem, agradecido por estar naquele novo dia. Quem de nós realmente consegue isso, né? Não é a maioria. Mas essas pessoas que conseguem isso, conseguem entender e compreender o real sentido desse termo que a gente chama de felicidade, que não é excitação, que não é êxtase, que é algo calmo, que é algo tranquilo, né? Vamos ver quem entrou. Olha, a Vanessa entrou aqui, a Andréia. Boa tarde, amada, seja bem-vinda. Então, continuando, nós estamos aqui falando da pesquisa lá da Universidade Yale, nos Estados Unidos. O que, em síntese, esta fala, né, da doutora Red quer dizer? Quer dizer que felicidade é diferente de excitação. Então, quando eu estou excitada, não necessariamente eu estou feliz. Tá? Sabe criança quando está esperando o Papai Noel, quando está esperando um presente e corre para frente da casa e acredita que o Papai Noel vai chegar pelo céu. Isso é excitação, né? A criança está num momento excitado, num momento de alegria, num momento de expectativa, mas não necessariamente esta criança está feliz. Né? É diferente. E aí a gente começa a compreender um pouco melhor. O que é felicidade? Então, a partir desses estudos neurocientíficos, estudando um comportamento cerebral, felicidade é mais um estado de contemplação. Então, eu sou feliz na medida em que eu consigo contemplar a vida, contemplar as situações que me acontecem, contemplar aquilo que é positivo, aquilo que me rodeia. Quando eu tenho esta capacidade de entrar em um estado de contemplação, eu me aproximo então disso que a gente chama de felicidade, né? E é muito diferente do que a maioria das pessoas conhecem, né, como felicidade. Às vezes as pessoas procuram e chegam até aqui no consultório dizendo assim: Cris, eu não consigo sentir aquilo que as pessoas dizem que sentem, que são felizes, que têm vontade de viver, que querem fazer as coisas. Eu vivo aqui no meu dia a dia. E aí quando eu pergunto para essa pessoa: você se sente bem quando acorda pela manhã? E ela assim: sim, eu me sinto, mas não fico extasiada. E a pessoa acaba, às vezes, acreditando que não tem felicidade na sua vida, que não é feliz, porque ela está esperando grandes arroubos. E felicidade não é isso, né? É um estado de consciência. Então, seguindo aqui nos nossos estudos, né? Junto desse evento lá no Fórum Econômico Mundial em 2019 na Suíça, estava junto com a professora Red Kober outros especialistas e pesquisadores dessa área. Então eu nomeei aqui. Por que eu trouxe os nomes? Porque se você quiser aprofundar, se você gosta desse assunto de neurociência e quiser pesquisar, você tem a referência para pesquisar. Então, junto com a doutora Red Kober, tinha o Dr. Molly Crockett, que estuda ética, altruísmo e tomada de decisões, que é um outro aspecto que vai envolver muito essa noção de felicidade, já a gente vai entrar lá. Doutora Laure Santos, coordenadora do curso de Psicologia e Boa Vida em Yale. Então, psicologia é boa vida, o bem viver. Né? E o Martin Seligman, que é o idealizador da psicologia positiva. Então, tem aí uma abordagem psicológica hoje chamada psicologia positiva, que voltou seus estudos e toda a sua metodologia de trabalho para o entendimento desse bem viver, deste viver melhor e de forma positiva, afirmativa diante da vida, né? Pois muito bem.
o que toda essa turma chegou em conclusão em relação a como alcançar a tal felicidade, porque é isso que importa, né? E aí, o que eu tenho que fazer? E uma característica em comum tem todos esses pesquisadores e o resultado de todas as pesquisas que eles fazem, cada um na sua área. O que existe em comum entre eles e entre as suas pesquisas? Eles descobriram que as emoções positivas que nós cultivamos é que contribuem para este estado de contemplação e, consequentemente, de felicidade. Então, essas emoções positivas que eu cultivo, elas vão melhorar a minha vida nas minhas relações sociais. Então, lembrando os estudos que nós falamos ontem sobre relacionamentos, felicidade está diretamente ligada aos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo da nossa vida. Então, quanto melhor for a qualidade das relações que nós estabelecemos, mais bem-estar eu sinto diante da minha vida e, consequentemente, eu estou a um passo para a dita felicidade, né? Então, emoções positivas melhoram as nossas relações sociais. Emoções positivas estimulam a confiança. Então, quanto mais positiva for a minha emoção, mais eu me torno uma pessoa confiável. Eu sou reconhecida como uma pessoa confiável. Então, quando eu faço escolhas por emoções positivas, eu escolho ser alegre, eu escolho ser otimista, eu escolho ser amiga. Quando eu faço escolhas positivas, eu então vou sendo percebida no meu meio como uma pessoa confiável, como uma pessoa leal, né? E aí eu passo a estabelecer conexões com pessoas mais duradouras, e isso vai alimentando aquele meu sentido de bem-estar, né? Emoções positivas também estimulam a compaixão, o compreender o outro como o outro é dentro da realidade do outro, né? Então estimulam a compaixão. Emoções positivas beneficiam a saúde. A gente, de certa forma, já tinha começado a falar ontem também. As emoções positivas, elas vão melhorar a minha saúde física e mental. Então, olha como a mudança do meu estado emocional pode trazer benefícios em todas as áreas e aspectos da minha vida que vão contribuir para aquele estado de felicidade. Em síntese, essa pesquisa que foi apresentada com base nos estudos da neurociência dizem assim pra gente: uma pessoa que é feliz, que se sente feliz, provavelmente é uma pessoa que alimenta em si e alimenta na sua vida emoções positivas, independente do seu contexto, independente dos problemas que enfrenta, independente das situações externas que a rodeiam, independente do comportamento das outras pessoas para consigo. Então, independente dos fatores externos, quando nós assumimos o compromisso de alimentar as nossas emoções positivas, nós então estamos contribuindo para a nossa felicidade, né? É uma coisa diretamente ligada na outra e as duas se retroalimentam. O que é interessante a gente compreender? Que muitas vezes a gente usa a falta da felicidade como desculpa para não se relacionar bem. Então a gente costuma dizer assim às vezes, né? E eu escuto muito isso também, além de já ter dito. Assim, é fácil ser feliz quando a gente tem dinheiro, né? Ou,
É claro, tu é feliz porque não tem a mãe que eu tenho. Ah, sim, ser feliz é muito fácil. Vem aqui no meu emprego, no meu ambiente de trabalho, para ver se tu dura muito tempo feliz. E a gente vai usando as situações externas como uma forma de justificar a dificuldade que a gente tem de fazer escolhas positivas no nosso campo emocional. Então eu continuo alimentando a minha raiva, a minha indignação ou a minha tristeza em relação àquela situação que eu vivo. Ah, o meu ambiente é ruim porque os meus colegas me perseguem, porque o meu chefe quer puxar meu tapete, porque ele não gosta de mim, quer falar mal de mim para a diretoria. E aí eu coloco a responsabilidade externa e não assumo a minha responsabilidade de olhar para aquele que de repente até está me fazendo mal, mas qual é a minha postura? Reclamar ou fazer melhor? E assim por diante. Então, uma postura positiva, com emoções positivas, vão contribuir para chegar à felicidade e não o contrário. Não é esperar ser feliz para mudar as coisas. É mudando a nossa postura que a gente chega na felicidade. Vamos ver quem mais entrou. O Paulo entrou, a Jurema, minha prima linda, seja bem-vinda. Vamos lá. Em 2015, nos estudos, né? Tem um estudo que foi publicado no Jornal da Neurociência que fala o seguinte, né? Essa pesquisa aqui, pesquisa de Harvard, que vai dizer pessoas felizes e otimistas, né? É uma pesquisa neurológica que, a partir de tomografias, ela vai captando o movimento do cérebro e quais são as partes do cérebro que são ativadas quando a gente sente a felicidade. Então, o que eles identificaram? A parte do cérebro que é ativada quando nós estamos nesse estado de felicidade se chama estriado ventral. Essa é a região do cérebro que é ativada. Então, pessoas felizes e pessoas otimistas têm essa parte do cérebro, o estriado ventral, muito ativo. É uma região do cérebro que trabalha bastante, que trabalha muito. Então, aí é que nós vemos, começamos a definir como é que o nosso cérebro funciona, para a gente compreender que felicidade não é só um estado emocional, mas que esse estado emocional está ligado à nossa máquina física. E a nossa máquina física do cérebro é essa partezinha que funciona. O que essa partezinha tá fazendo quando ela tá super ativada, ela tá contribuindo no nosso corpo? Ela contribui para a baixa do cortisol, que é um hormônio que regula os nossos níveis de estresse. Então, quando eu estou em situações, né, de muito perigo, por exemplo, eu tenho uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina no corpo, quando ela entra em ação, em níveis muito altos, ela vira tóxica. Então eu tenho que ter um regulador, e esse regulador passa a ser esse hormônio que a gente chama de cortisol. Esse cortisol, então, que é o hormônio do estresse, que passa a ser produzido em momentos de muito estresse, ou seja, a adrenalina já era, então é algo além da adrenalina, eu tô super estressada, então foi além daquela descarga normal, né, de ansiedade, de expectativa. Esse hormônio cortisol liberado constantemente no nosso corpo, ele vai nos envenenando. A questão é essa, ela vira um veneno. Por que vira um veneno? Porque já foi identificado por essas pesquisas que
o cortisol elevado no nosso corpo. Então, pessoas muito estressadas, pessoas que estão sob efeito da liberação constante de cortisol no organismo, essas pessoas têm a tendência maior a desenvolver infecções, por exemplo. Então, o aumento de níveis de inflamação no corpo e a abertura, então, para um sistema imunológico aberto para doenças, principalmente doenças inflamatórias. Olha que interessante. Então, se eu não cultivo as minhas emoções positivas e não consigo chegar a um estado de felicidade, a primeira coisa que vai sofrer, além do nosso emocional, é o nosso corpo físico aberto. Então, esses estados estão intimamente ligados com o nosso sistema imunológico, abrindo as portas para tudo que é tipo de enfermidade. E a gente está vivendo aqui um tempo que, né, é até difícil a gente falar de enfermidade porque mexe com a gente. Então, quanto menos eu consigo chegar a essas emoções positivas, quanto menos feliz eu estou, mais eu abro a porta para a enfermidade do corpo físico. E, gente, isso não é espiritualidade, não. Isso não é a Cris, psicoterapeuta, sacerdotisa. Isso aqui não é espírito falando. Isso aqui é a ciência que está falando pra gente. Então, toda vez em que eu fico alimentando a raiva, o ódio, o rancor, a revolta, a indignação, cada vez que eu começo a falar usando um palavreado chulo, ouvindo músicas que degradam as pessoas, que degradam o ser humano, que ferem, que machucam a vida, cada vez que eu entro nessa sintonia de emoções negativas, nós estamos contribuindo para a enfermidade do nosso corpo, né? Isso é fato, a ciência já afirma isso com muita tranquilidade, né? Os médicos não podem nem mais dizer isso é coisa da nossa cabeça, porque é literalmente coisa do nosso cérebro que comanda a liberação hormonal do nosso corpo. Pois muito bem, isso tudo é estudo, é comprovação. Na prática, perguntaram lá para a doutora Red Cober, mas doutora, o que a gente tem que fazer então? Porque eu tô aqui no meu dia a dia, eu tô no meu cotidiano, aqui eu tenho problema o tempo todo. O que eu faço para tentar melhorar aí as minhas emoções, para tentar melhorar essa minha situação e chegar então a esse estado de felicidade? Porque eu sempre passei dificuldade na minha vida desde que eu nasci. Então, como é que eu consigo chegar a essa felicidade? E é então que ela começa a definir e a publicar e falar sobre os estudos, porque essa pesquisa compreendeu, olha, a felicidade está relacionado a isso, né? Esses aspectos de emoções positivas, com todos esses pontos de melhoria que a gente pode ter. E ela disse assim, para a gente chegar lá e efetivamente conseguir encontrar esse estado de controle, autocontrole das emoções para atingir um estado de felicidade, ela disse um caminho, e é um caminho que ela disse, eu sigo esse caminho, né? Um caminho é a meditação. Aí a gente volta lá para quantas vezes no nosso programa aqui eu falo sobre meditação, né? Então, aqui a doutora Red Cober, ela vem falando sobre a meditação, mas não é qualquer meditação e não é aquela meditação, não pense em nada, que é a primeira coisa que eu escuto aqui, né, dos clientes aqui, dos meus alunos, assim, Cris, eu não consigo meditar, esse negócio de pensar em nada, ele não funciona comigo, porque eu não consigo. Eu tentei, já desisti, e aí nessa pesquisa ela vem falar justamente isso. A meditação importante que vai nos ajudar aqui, nesse contexto, é o que ela chama de meditação ativa. O que é uma meditação ativa?
não é a meditação de não pensar em nada, é aquela meditação com foco, onde eu vou aprendendo a disciplinar os meus sentidos, a direcionar os meus sentidos. Então, a direcionar os meus pensamentos e a direcionar as minhas emoções, porque é isso que a gente quer alterar. Então, o que é uma meditação ativa? E o que ela faz, né? Ela ativa regiões do cérebro responsáveis pelo bem-estar. O que essa pesquisa identificou? Que quem pratica a meditação ativa, e eu vou ensinar já já para vocês como fazer, quem pratica a meditação ativa, ela consegue, nesse período de meditação, ativar lá o estriado ventral, que é a mesma localização do cérebro que é ativada quando nós estamos felizes. Olha só. Cris, eu preciso estar feliz para meditar? Não, a pesquisa disse exatamente o contrário. Eu posso meditar para aprender a ser feliz. Através da meditação, eu vou estimular o estriado ventral. Eu vou estimular aquela parte do cérebro que também é responsável pelo bem-estar, pela felicidade. Então, eu consigo, é como um exercício, né? A gente vai na academia e malha, puxa ferro, né? Faz abdominal para ficar com o músculo firminho no lugar, né? Todo definidinho. A gente exercita os nossos músculos e a gente esquece que a gente também pode exercitar o nosso cérebro, e um dos caminhos é a meditação, e por ele a gente pode exercitar essa parte do cérebro que é responsável também pelo sentimento de felicidade. Uma das meditações, dessas práticas de meditação ativa que ela indica é a mindfulness. Então, para quem for também pesquisar, quiser aprender, saber mais, mindfulness, eu vou deixar depois aqui nos comentários também a indicação para quem quiser pesquisar mais. O que foi registrado na pesquisa? Praticantes de meditação ativa, de mindfulness, que tinham uma prática regular, ou seja, faziam esse exercício do estriado ventral. O que eles constataram nesse grupo de pessoas que não constataram no outro grupo que não praticava a meditação? Que quanto mais eu medito, quanto mais eu faço esse exercício, menores são os meus níveis de estresse. Por quê? Porque a gente já tinha visto, a gente já tinha conhecimento que o estriado ventral superestimulado produz a felicidade, mas quando ele não é estimulado, quando a gente não tem a felicidade, a gente eleva os nossos índices de cortisol, portanto, nós ficamos mais estressados. No momento que a gente estimula através da meditação, o nosso estresse, vai caindo. Então, para você que anda estressado, preocupado, consequentemente irritado, soltando as patas na família, nos amigos, em todo mundo, no chefe, que chega chutando o cachorro, né? Então, vá meditar. Né? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Também trabalha no controle da ansiedade, as pessoas ficam menos ansiosas, controla a função cognitiva. O que é a função cognitiva? É a nossa capacidade de aprender, né? De compreender as coisas, compreender o mundo. A meditação, gente, devia ser matéria, disciplina desde a pré-escola para as nossas crianças. A gente não teria a metade das dificuldades de aprendizado que nós temos hoje na nossa educação infantil. Criança com dificuldade de aprender, criança com dificuldade de coordenação motora, crianças com dificuldade de escrita, caligrafia, né? Motricidade fina não acontece. Então, as práticas de meditação também melhoram as funções cognitivas que nós temos. Aumenta o nosso controle compulsivo.
Então, o que é ali os impulsos, a compulsão, que às vezes a gente não consegue controlar. Com a prática da meditação, a gente consegue controlar mais esses impulsos. Desde impulsos e compulsões alimentares até de adição, né, de adictos a algum tipo de drogas, enfim. Então, dentro de muitas clínicas de reabilitação, por exemplo, uma das práticas utilizadas nos processos, né, de desintoxicação é a meditação, como um caminho, como um apoio nesse tratamento. Também ajuda a controlar a pressão arterial. Então, quem tem pressão alta, pressão baixa ou tem oscilações, né, de pressão, também contribui para a saúde das células do nosso corpo e o controle de dor. Então, dentro dessa pesquisa, eles também mapearam que pessoas que sofrem de enfermidades ou problemas muito dolorosos, quando usam a prática regular da meditação, elas têm uma capacidade maior de tolerância àquela dor, ou seja, a sua sensibilidade à dor, ela não está tão ampliada. Então, ela passa a sentir menos dor. Ela sente, então, essas dores crônicas, as pessoas com problemas de coluna, enxaqueca, cólicas muito fortes nas mulheres, né? Com a prática da meditação constante, até a dor diminui, a dor física. E isso todas essas consequências e benefícios da meditação tá lá, tá comprovado na pesquisa, né? Cris que tá dizendo, né? Enfim, eu digo também, mas baseado em estudos científicos, né? E eu gosto de trazer, você também tá sabendo agora. Não é você que está dizendo isso, você sabe agora que tem um fundamento, né? E aí ela termina dizendo aqui, a prática da atenção plena permite que as pessoas interajam com o mundo de uma forma satisfatória, em vez de simplesmente reagir impulsivamente a ele. Dados de pesquisa sugerem que essa atenção controlada pode mudar o nosso cérebro, a nossa experiência, o nosso corpo, tornando-o mais resistente ao estresse e às doenças. Então, a prática da meditação vai nos ajudar a controlar a língua quando alguém briga com a gente, né? Aqui eu recebo muito no consultório, gente. Eu perdi as contas, né? É muito comum. É porque meu chefe me falou e eu respondi logo. E aí, o que aconteceu? Ele me demitiu. Disse, tá, e o que você fez? Pediu desculpa? Eu não vou pedir desculpa. Tá, mas e como é que vai sustentar a família agora? Como é que vai criar os filhos? Enfim. Vou ter que dar meu jeito, tô arrancando os cabelos de preocupação. Mas não se controlou, não controlou a língua. Então, que o impulso, dificuldade de controlar os impulsos. Olha a falta da meditação aí. A meditação nos ajuda a pensar antes de agir, né? Numa briga com o filho, com o marido, com a esposa, né? Naquele arranca-rabo, a gente fala uma coisa que não deveria e fere o outro. E depois a gente passa, olha, dias pensando, não deveria ter dito aquilo, né? Enfim, a gente aprende a ser mais sensível. E o que é esse ser mais sensível ao dor do outro, né? É quando a gente está cultivando as nossas emoções mais positivas, de compreensão, de tolerância, de paciência, né? Tudo isso. Nessa pergunta, lá no segundo, aqui ela já está, a doutora Red Kober já está participando aqui no Brasil do segundo Simpósio Internacional de Bem-Estar da Ciência e Vida Prática. Nesse segundo simpósio internacional que aconteceu em São Paulo, aqui no Brasil, perguntaram para ela, mas doutora, como a senhora mantém a sua mente num estado positivo, né? Porque é muito fácil dizer que a gente não deve se irritar, mas o que a senhora faz para se manter nesse estado positivo?
a sua mente, as suas emoções. A resposta dela foi numa frase direta. O que ela faz, né? E ela respondeu: meditação, gratidão, exercício físico. Juntos, meditação, gratidão e exercício físico. Juntos, eles me mantêm flexível e forte. Forte para quê? Forte para a vida. Forte para enfrentar situações difíceis, né? E essa junção de flexibilidade e força é o que vai se resumir, no final das contas, nessa sensação de felicidade, né? Então, esse estado de contemplação. Eu contemplo a minha vida com os olhos reais, não é na ilusão. Eu contemplo com os olhos reais, ou seja, eu vejo que tem problema sim, mas eu sei ver além dos problemas. Eu não olho só o problema. E ela trouxe um outro aspecto que a gente ainda não tinha falado e vamos falar mais até sexta-feira, que é a gratidão. O que é o estado de gratidão? É o estado de apreciação. Eu adorei esse conceito. Esse conceito é utilizado pela Harvard Medical School, então pela Escola de Medicina de Harvard. Esse conceito é o conceito que eles usam para compreender, dentro das suas pesquisas médicas, estados de gratidão. Então, gratidão é a apreciação pelo que um indivíduo recebe, seja tangível ou intangível. Apreciação pelo que o indivíduo recebe. Quando eu aprecio aquilo que eu recebo, eu me sinto grato, né? Esse é o significado para a Escola de Medicina de Harvard nas pesquisas delas. Então, a gente começa a entender que a gratidão, que é esse apreço por aquilo que a gente recebe, está intimamente ligado com as emoções positivas. Porque quando eu aprendo a apreciar aquilo que me acontece na vida, eu começo a apreciar o quê? Eu aprecio o canto dos pássaros, eu aprecio a chuva caindo. Crisma, tá 3 dias chovendo, eu aprecio a chuva caindo. Cada vez que eu olho a chuva caindo, eu olho para o meu jardim, eu aprecio as minhas plantinhas se deleitando com aquela chuva que tanto tempo faltou pra gente. Quando eu olho a chuva caindo, eu aprecio, e isso é sentir-se grato, apreciar o que se recebe. Então, algumas pessoas vão conseguir apreciar aquilo que recebe, mesmo que outras olhem e digam, mas isso, Cris, é ruim. E aquela pessoa consegue ver algo de apreço naquela situação ou naquela pessoa. Essas emoções positivas, que é esse fato de apreciar o que se recebe, é intimamente ligado ao que a gente conhece por felicidade, ao que a gente está falando desde o início, né? E tudo isso vai diminuindo, diminui estresse, diminui depressão, diminui inveja, as pessoas invejosas, né? Diminui ressentimento, diminui todas as emoções negativas. Emoção negativa é o que nos impede de ser feliz. Falamos aqui 40 minutos para a gente entender que, em síntese, é isso, gente. Quanto maior a emoção negativa dentro de mim, menos eu vou conseguir chegar perto da felicidade. Tá? Enfim, o que eu quero para a gente finalizar aqui nos nossos... Olha, o Jefferson, meu tio, entrou, a Suelen, sejam bem-vindos. Vamos ver se alguém mais falou alguma coisa. Não, todo mundo me deu oi hoje. Então, eu gosto sempre de trazer um exercício, eu gosto sempre da prática, porque não adianta a gente entender tudo na teoria e não conseguir trazer isso para nossa vida no cotidiano. Então, eu quero trazer aqui 2 exercícios.
um exercício para as emoções e um exercício para os pensamentos. Então a gente vai trabalhar esses dois polos nesse exercício. Muito simples, papel e caneta, anote aí. O primeiro exercício é o exercício das emoções. O que nós vamos fazer? Isso é um exercício diário, você vai fazer todos os dias e vai ver que é rapidinho, não demora nem 2 minutinhos, é muito rápido. O que você vai fazer? Vai todos os dias pensar em uma pessoa que você gosta e uma pessoa que você não gosta. Uma só. Uma pessoa que você gosta, se dá bem, admira, e uma pessoa que você não vai com a cara, não gosta muito, ou não tem muita intimidade, né? Às vezes a gente não tem pessoas que a gente não goste, né? Mas enfim, pode ser pessoas que eu não tenha muita aproximação, tá? Você vai pegar uma pessoa que gosta muito e uma pessoa que não gosta tanto. E ao lado do nome dessa pessoa, você vai escrever o que eu aprecio nesta pessoa. O que eu aprecio? Né? Eu vou colocar lá minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que eu gosto, né? Então, o que eu aprecio na minha mãe? O apreço, né? O apreciar. O que eu, né? Vou apreciar daquilo que eu recebo da minha mãe. Então, eu aprecio na minha mãe a capacidade que ela tem de lutar, por exemplo. Lutar na vida, lutar pelos seus objetivos, lutar pelo que ela quis na vida. Então, eu aprecio isso. Então, anotei ali. E aí, vou lá para uma pessoa que eu não gosto. Não gosto daquela minha vizinha. Ai, metida, fofoqueira, mentirosa, invejosa, não gosto. Então, vou colocar lá o nome da vizinha. E aí, eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz com a minha mãe. O que eu aprecio na minha vizinha? Ai, Cris, mas olha como é que eu vou apreciar uma coisa ruim como aquela, né? Vamos apreciar. Nem que seja a capacidade que aquela pessoa tem de se arrumar, por exemplo. Nossa, ela só sai pra rua, ela só aparece na rua bem maquiada, bem arrumada, bem vestida. Nunca vi a minha vizinha de chinelo de dedo. Nunca vi minha vizinha com cabelo desgrenhado. Tá sempre bem arrumada. É uma fofoqueira, fala mal de todo mundo, mas há algo para apreciar. E a gente vai fazer esse exercício, é o exercício das emoções positivas. Nós vamos passar a apreciar algo em todas as pessoas que nos rodeiam. A gente gostando ou não gostando delas, né? Isso é um exercício. É um exercício. Para uns é mais fácil fazer, para outros nem tanto. Mas cada vez que eu faço um exercício de mentalizar uma pessoa e sentir, ver algo de bom naquela pessoa, eu estou alimentando o quê? Estou alimentando as minhas emoções positivas. Estou alimentando o meu banco de felicidade. Estou alimentando a minha imunidade. Estou contribuindo para passar mais horas do meu dia me sentindo bem, me sentindo longe da tristeza, longe da depressão, longe das mágoas, longe de todas aquelas emoções negativas que me aprisionam. Então, é um exercício, faça diariamente. O segundo exercício, para a gente terminar o nosso programa de hoje, é o exercício dos pensamentos, né? Como é que a gente vai fazer? Também é um exercício para a gente fazer diariamente. É rapidinho também. Esse exercício dos pensamentos, vocês vão escolher, esse exercício do pensamento é uma das técnicas, né? É uma variação de uma das técnicas lá da Mindfulness, tá? É baseado nas meditações Mindfulness. Quem for pesquisar mais vai conseguir ver isso bem claramente. O que vocês vão fazer? Vão pegar um objeto do seu uso do cotidiano e mentalmente
mentalmente, se vocês não tiverem o objeto perto, mas se tiver perto, vocês vão olhar para esse objeto. Por exemplo, minha caneca. É do meu uso cotidiano, todo dia eu tomo meu chazinho, meu café na caneca. Então eu vou fazer o exercício, eu vou olhar para esta caneca e vou observar essa caneca. Essa caneca é feita de porcelana, essa caneca é pintada, tem o desenho de uma corujinha, essa caneca tem uma alcinha. Essa caneca é menor embaixo, é maior em cima. Essa caneca aqui deve ter uns 10 centímetros. Eu estou observando as características físicas dessa caneca. Além de observar as características físicas dessa caneca, eu observo a funcionalidade. Ela serve para eu beber meu chá, meu café, também pode servir de um vaso de planta, se eu colocar a terra e uma semente aqui dentro, pode servir de regador, se eu pegar água e for molhar as minhas plantinhas. Então, as funcionalidades. E uma vez observado isso, eu vou agradecer. Agradeço a esta caneca por me servir diariamente o meu chá, o meu café, o meu leite, o meu Nescau. Né? Eu agradeço a todos aqueles que criaram as canecas. Agradeço aquelas pessoas que foram responsáveis por fazer esta caneca. Eu agradeço a possibilidade de usufruir dessa caneca, de ter ganho de presente, de ter comprado, de poder ter tido acesso a essa caneca com a energia de todas as pessoas que contribuíram para que ela estivesse aqui. É um exercício de visualização, de direcionamento do meu campo mental e de agradecimento por uma coisa tão simples, é a minha caneca. E isso a gente vai fazendo 1 minutinho por dia. Começa com 1 minutinho e vai aumentando o tempo. 1 minuto. Na hora que você levantou de manhã, antes mesmo de sair da cama de manhã, tá quentinho ainda, né? Para quem tá aqui no sul, no inverno, abriu os olhos, mentaliza o seu roupeiro, a sua coberta de lã, o seu edredom, mentaliza a sua jaqueta que está atirada na cadeira do lado da cama, mentaliza seu objeto, observa 1 minutinho e aí agradece, faz todos os seus agradecimentos. Ai, Cris, mas aí eu começo a pensar em outras coisas. Quando vier outras coisas na sua mente, volta a atenção. Então, essa caneca, olha, é branca com pintura. Nossa, eu não posso esquecer de pagar aquela conta. Mas essa caneca tem a alça. Disciplina, a gente vai disciplinando os nossos pensamentos. E quando o meu pensamento for para outra coisa, eu volto para o objeto, faço os agradecimentos e continuo minha vida, né? A gente começa com objetos, a gente passa pelas partes do nosso corpo, agradecendo o cabelo, agradecendo os olhos, agradecendo o ouvido, o nariz e assim por diante. Fiz toda a parte do meu corpo, fiz tudo que eu entendi que poderia fazer, que eu tenho conhecimento para fazer. Vai para as situações da vida. Observe as situações da sua vida. Eu dei o exemplo da gente fazer de manhã quando acorda, mas eu posso fazer no banheiro, quando eu tô lá nos meus momentos de intimidade no banheiro. Eu posso fazer quando eu estou dentro do ônibus, quando eu tô indo trabalhar, quando eu tô voltando do trabalho. 1 minutinho é uma prática mental. Eu observo algo e eu agradeço aquele algo. Então, eu espero que esses 2 exercícios possam trazer para vocês assim um ponto de referência e de equilíbrio, né? Vamos ver quem mais entrou aqui. O Jefferson tinha entrado. Então, que isso seja de muita conexão interior. E eu espero vocês aqui amanhã com a Kátia, nossa psicóloga, que hoje é professora universitária, né, durante 30 anos e que hoje atua na área de psicologia no sistema prisional.
Então vamos entender essa felicidade mesmo diante das circunstâncias mais difíceis e mais complicadas que a gente vive, né? Quinta-feira com o Dr. Mauro Cuítico e na sexta-feira com a nossa Silvia, amada Silvia. Saudade dela, vai ser tão bom falar com ela de novo no nosso programa. Então que amanhã nós estejamos aqui às 13 horas, da 1 às 2 da tarde, no nosso programa Viver Melhor com Cris Cole, na Rádio X40. Grande beijo, espero vocês amanhã.